Deus abençoe as suas vidas. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos 10 e 11, tá bom? Efésios, capítulo 6, verso 10 e 11. Aleluia. Antes de fazermos a leitura, eu gostaria de orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Então, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo possa abrir o seu coração para compreender não aquilo que eu tenho para falar, mas aquilo que Ele tem para falar com a tua igreja nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na sua casa. Nós te adoramos, nós te glorificamos através dos nossos louvores, ó Pai. E neste momento nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus. E que o Senhor conduza, Senhor, tudo que for feito a partir deste momento, como já tem feito desde o início, Senhor, deste culto, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que eu seja a sua ferramenta e que não saia dos meus lábios aquilo que eu acho certo, mas aquilo que o Senhor tem para nós, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, sempre para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro. Amém. A palavra do Senhor diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou ler novamente. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém, queridos? Nessa noite eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de esse que é um dos temas que a carta aos Efésios aborda, que fala sobre batalha espiritual, né? Eu não vou dar aqui um aprofundamento teológico nesse sentido, primeiro porque eu não tenho esse nível de conhecimento, mas eu gostaria de compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nos últimos dias, a respeito de como nos portar diante do nosso inimigo, diante das adversidades que surgem nas nossas vidas. Então, o Espírito Santo tem falado ao meu coração algumas coisas importantes que nós temos que saber para enfrentar o nosso inimigo de frente, com conhecimento de causa, e através disso, então, sermos vitoriosos, sempre em nome santo de Jesus Cristo. Amém? Então, no texto que nós acabamos de ler, tem 3 pontos aqui, que vai ser a subdivisão dessa reflexão, que foi o que eu li com mais ênfase assim. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para nos fortalecei-vos no Senhor, ele fala sobre a armadura de Deus, e ele fala sobre o inimigo da nossa alma. Eu não quero abordar esse pensamento aqui nessa sequência, mas eu quero começar do mais fraco. Então, Paulo, ele começa do mais forte, que é fortalecei-vos no Senhor, e ele termina com o mais fraco, que é Satanás, quando nós estamos no Senhor. Não. Eu quero fazer um pouquinho diferente. Primeiro, eu quero falar a respeito do mais fraco, a respeito do adversário da nossa alma e a respeito de como nós devemos encará-lo, de como nós devemos considerá-lo, qual a relevância que ele tem nessa batalha entre a igreja do Senhor, mais precisamente, e o reino das trevas. Amém? Então nós vamos falar um pouco a respeito deste inimigo que é astuto. A palavra do Senhor, no livro de Efésios, aborda uma série de temas extremamente relevantes. Como toda a palavra do Senhor, é claro. Mas toda vez que alguém fala a respeito de batalha espiritual,
muito provavelmente essas pessoas elas vão vincular a armadura de Deus citada por Paulo aqui nesse texto. Então, até para quem não é cristão, para quem não é crente, em algum momento da sua vida, ele ouviu falar a respeito da armadura de Deus. Não generalizando, é claro, mas grande parte das pessoas, mesmo não cristãos, já ouviram falar a respeito dessa armadura. Mas o Espírito Santo tem falado comigo nesses 2 versículos aqui, que aborda a armadura, mas que fala a respeito dessas 3 características, eu diria. Então, nós vamos falar um pouco agora a respeito deste inimigo da nossa alma. Então, queridos, em primeiro lugar, nós devemos entender que a própria palavra diz que Satanás, o nosso inimigo, ele é astuto, né? Ele não é um oponente que vem contra nós despreparado. Ele não é um oponente que se levanta e de repente, quero guerrear, vou lá guerrear. Não. Satanás, o nosso inimigo, ele tem um plano traçado. Ele tem uma organização para nos atacar, para destruir a minha e a sua vida. Satanás, ele se planeja, ele se programa. E como a própria palavra diz, ele é astuto. Então, ele fica ao nosso derredor, ele fica nos observando as circunstâncias das nossas vidas, para encontrar ocasião onde ele possa investir contra nós, a fim de nos afastarmos da presença de Deus, porque ele sabe que longe da presença de Deus nós não somos nada, mas ele também sabe que quando nós estamos firmes na presença de Deus, ele pode se levantar, mas a palavra do Senhor garante que o Senhor é Deus de batalha, Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele é quem nos concede a vitória, ou seja, nós não estamos sozinhos, nós temos ao nosso lado um poder sobrenatural que nos garante a vitória, quando nós estamos num relacionamento íntimo com Ele. Pois bem, Ele é astuto, e Ele conhece, Ele é inteligente também. Todos vocês se lembram que após ser batizado, Jesus ele é levado ao deserto. Enquanto no deserto, o diabo ele tenta Jesus. Então ele começa a observar as circunstâncias nas quais Jesus estava, para então poder encontrar ali uma brecha e investir contra a vida de Jesus. Então ele observa que Jesus está em jejum, que Jesus está teoricamente com fome. E ele então aguça Jesus para que use o seu poder e converta aquelas pedras em pão. Então Satanás, ele observa, ele vê as circunstâncias, ele fala, deixa eu ver por onde eu vou, não, eu vou por essa área, não, eu vou nesse sentido, nesse aspecto, porque assim eu destruo a vida dele, assim eu destruo o propósito, o projeto, e não é diferente contra as nossas vidas. Satanás, ele está ao nosso derredor, observando as circunstâncias das nossas vidas. E talvez você esteja enfrentando uma adversidade das grandes, e você pode ter certeza que o nosso inimigo, ele vai tentar encontrar na sua fraqueza uma ocasião para que ele possa tragar a sua vida. Então Satanás, ele é esse inimigo, ele é esse adversário astuto que está observando e que está procurando ocasião ou oportunidade. Sabe, queridos, Satanás, ele tem uma série de nomes, na palavra de Deus fala. A Bíblia fala que Satanás, ele é o acusador. A Bíblia fala que Satanás, ele é o tentador. A Bíblia fala que Satanás, ele é o pai da mentira, o maligno. Enfim, uma série de nomes. E esses nomes não estão associados a ele à toa, porque Satanás está te observando para te tentar. Satanás está me observando para me acusar. E se nós não estivermos revestidos da armadura e na presença de Deus, pode ter certeza que ele vai conseguir, porque pelas nossas forças, pela nossa sabedoria, pelas nossas condições, nós não somos capazes de enfrentá-lo. E existem muitas pessoas aí fora que dizem não precisar de Deus. Por quê? Porque acreditam na força do seu próprio braço, porque acreditam na força do seu próprio intelecto, porque acredita que a adversidade financeira não vai chegar até ele,
porque ele é um gestor, ele é um administrador, ele tem conhecimento de causa. Mas Satanás não se preocupa com isso, porque uma hora Satanás encontra a oportunidade para vir com a destruição, e esses que acreditam na força do seu próprio braço caem por terra. E a gente chega em tempos como esse mês, de prevenção contra o suicídio. Muitas pessoas estão chegando nesse ponto porque não entenderam, não deram credibilidade para a mensagem da palavra de Deus e confiavam na sua própria força. Não é generalizar, porque nós sabemos, queridos, que todos estão sujeitos a passar por depressão mesmo, seja cristão, seja não cristão, seja pastor. Isso é circunstância, é a adversidade das nossas vidas. Isso precisa ser encarado e precisa ser superado. Mas uma pessoa que não tem Deus, que não compreende o propósito de Deus para as nossas vidas, ele não suporta, porque a pressão é avassaladora. Mas quando nós temos ao nosso lado um Deus que é todo-poderoso, um Deus que, se nós confiarmos nele, se crermos nele, se entregarmos diante dele a nossa adversidade, ele é poderosíssimo para nos fazer prevalecer e superar esse momento de adversidade. Se você está com ele, então fique em paz, mas entrega diante dele. Entrega a dificuldade diante dele. Não tenta fazer com a sua própria força, com a sua maneira de pensar. Não, fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me conduza, me instrua. É interessante que, quando nós vemos um soldado entrar numa batalha, ele não entra despreparado. Eu pego esse gancho para entrar no segundo ponto, que fala sobre a armadura de Deus. Sabe, queridos, quando os soldados, quando os exércitos, tem gente que entende mais de guerra aí do que eu só assisto filme, então é aquilo ali que eu sei. Então eu vejo que aquelas pessoas se preparam, aquelas pessoas armam os seus equipamentos, armam ali os seus exércitos, então eles pegam os seus armamentos, as suas armaduras, as suas proteções, e com um planejamento correto vão para a batalha. Nós não podemos cair nesse erro, no erro de simplesmente pelo fato de estarmos na igreja e não tendo relacionamento com Deus, não entendendo quem é Deus, enfrentar as batalhas como se fôssemos invencíveis. Tem muitas pessoas dentro das igrejas se perdendo, porque ainda não compreenderam que são totalmente dependentes de Deus, e que Ele não é o seu garçom. Então as pessoas têm se perdido. Isso, nós não estamos imunes a isso. Negativo, nós estamos sujeitos a este mesmo erro, porque o coração do homem, ele é enganoso. A Bíblia fala: quem está de pé, olhe, vigie, para que não caia. Nós precisamos estar em intimidade com Deus. Não são só vir aos cultos nas quartas-feiras, nos domingos pela manhã ou à noite, não. É sairmos daqui e sermos conduzidos por Ele. É sairmos daqui e sermos direcionados por Ele. Mas nós caímos no erro de fazer. E depois, quando a situação é irreversível, aí nós clamamos por Ele. Não, é falar: Senhor, qual que é a sua direção nessa batalha? De que maneira que eu devo me preparar? Como eu devo me portar nessa luta contra o meu inimigo? Me mostra, Senhor, o que eu devo fazer, como eu devo agir, o que eu devo vestir, o que eu devo portar. E o Senhor vai nos conduzir. Aleluias. Nós precisamos nos preparar. É interessante que, mediante a experiência de Paulo, acredito eu, enquanto perseguindo cristãos, sendo acompanhado por soldados da guarda, em outros tempos, quando preso, agora num cárcere, e observando os soldados, Paulo, ele começa a observar as vestimentas, os armamentos, e então o Espírito Santo começa a falar com ele através de toda aquela
proteção. E através da vida de Paulo, o Espírito Santo vai nos instruir quais são as vestimentas que o soldado de Cristo deve portar, quais são os armamentos que um soldado de Cristo deve estar munido. E é isso que ele vai falar aqui. Eu vou ler aqui dos versos 13 ao 18 deste mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo começa a observar, e a partir de observar esses soldados, o Espírito Santo o conduz a respeito dessa armadura, a respeito destas armas que ele devia portar. Então, Paulo fala a respeito de termos os ombros cingidos com a verdade que liberta. Nós precisamos estar convencidos, confiantes, crendo na verdade da palavra do Senhor que não nos aprisiona, da palavra do Senhor que não nos mantém cativos, oprimidos, não, mas uma palavra pura e simples, com o propósito de buscarmos sermos parecidos com Jesus. É essa a verdade da palavra de Deus, buscarmos sermos parecidos com a nossa referência, que é Jesus Cristo. Paulo fala sobre a couraça da justiça, que nos torna sujeitos e obedientes à palavra do Senhor. Um soldado que não obedece, um soldado que não procura viver conforme a instrução de Deus, ele está despreparado nas batalhas. Um soldado que não conhece a verdade da palavra, ele está desamparado, ele está despreparado nas batalhas. Sabe, isso acontece muito com pessoas que não meditam na palavra, como eu fui outrora. Uma pessoa dirigida por aquilo que era dito, e não dirigido por aquilo que o Espírito Santo ministrava. E quando nós caímos nesse erro, quando nós simplesmente queremos nos alimentar do que vem de fora, e não observamos na intimidade a instrução de Deus, então nós estamos despreparados na batalha. Nós estamos sujeitos ao fracasso na batalha, porque nós não temos intimidade, nós não conhecemos o nosso Deus. A Bíblia fala sobre estarmos calçados no evangelho de paz e reconciliação. A Bíblia fala sobre estarmos protegidos com o escudo da fé e com o capacete da salvação. Uma das formas de Satanás encontrar brecha na vida do cristão é colocar em queixe a confiança no poder de Deus. Quando nós temos incredulidade quanto ao que Deus pode fazer, esta é a ocasião para que o nosso inimigo consiga nos destruir. Quando nós colocamos o será diante das promessas de Deus, foi ministrado no louvor aqui nessa noite, Deus é um Deus que cumpre promessas, só que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar nisso. Quem aqui, meus irmãos, não já recebeu uma promessa? E essa promessa talvez até acabou caindo no esquecimento, foi colocada dentro de uma gaveta, ou talvez nós nos questionamos, mas será, mas como assim? Mas olha a minha vida, mas olha para mim. É isso que Satanás quer, que nós não acreditemos no poder de Deus, pois saiba que o poder de Deus, ele é superior a todos os poderes.
A Bíblia fala que Deus tem todo o poder, que Ele é onipotente. Aleluia. Deixa eu beber uma água aqui, que a voz está indo embora. Peraí. Aleluias. Então nós entendemos a respeito dessa armadura que nos mantém conscientes na batalha. Então primeiro nós devemos conhecer o nosso adversário e a forma como ele age, e para isso a palavra nos ensina. Nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, citada nesse texto e em tantos outros textos das Escrituras Sagradas. Mas é interessante que ele termina falando que nós devemos orar em todo o tempo, no Espírito, com toda oração e súplica. E eu pego agora esse gancho para entrar na última parte, que fala sobre um Deus que nos fortalece. Eu acredito que a leitura da palavra, a conscientização da verdade da palavra nos mantém forte. Mas a oração tem um negócio diferente, porque na oração você compreende que você depende do poder dele, e aí o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, e aí ele olha para você e fala: nessa peleja não tereis que pelejar, porque é o poder dele que começa a ser manifesto, é a graça, é a glória dele. Aleluias, aleluias. E ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Eu não sei qual é a campanha que você tem vindo buscar diante deste altar, mas para que essa vitória, essa resposta, essa bênção aconteça, você precisa crer que Ele é Deus, crer que Ele é galardoador e que Ele tem satisfação, prazer em te abençoar. Ele é Deus, com D maiúsculo. O nosso Deus é o único Deus. Ele não é o Deus entre os deuses, não. Ele é o único Deus. E se você está com Ele, é garantia de vitória. Então você está me garantindo que antes que eu morra, esse milagre vai acontecer. A Bíblia fala que nós teríamos aflições aqui. Isso é uma circunstância da nossa passagem por aqui. Mas Ele nos concede a vitória, e é uma vitória que começa aqui e não termina, porque é eterna, porque é na presença dEle, para o louvor e glória do nome dEle. Aleluias. Então nós entendemos o nosso inimigo, entendemos a armadura, mas tem um texto interessante aqui em Provérbios 21, 31, que diz assim: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente o Senhor é quem dá a vitória. Então não adianta nada também a pessoa decorar a Bíblia, a pessoa decorar verso por verso do que está escrito na palavra, pastor Carlos, se ela não entender que o que vai ativar esse poder é Deus. Não é você chegar diante do seu inimigo e declarar tudo que a Bíblia está falando sem crer no poder desta palavra. Está me entendendo? É necessário que eu creia. É necessário que eu creia nessa palavra. E é de Gênesis e Apocalipse. É do começo ao fim. Não é esse verso aqui eu creio, não, esse daqui eu não creio. Não, esse negócio aqui eu obedeço porque está beleza. Esse daqui eu não obedeço porque não é para mim. Não! A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa, de Gênesis a Apocalipse. E podem mudar as versões, ela continua sendo a mesma, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Aleluias. Devemos entender e crer que é o Senhor quem nos dá a vitória. A Bíblia fala, em Gênesis 17:1, o próprio Deus, melhor dizendo, fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso, é o todo. Ele não está falando, eu sou um Deus que tem um pouco de poder. Não. Ele está falando, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é esse o Deus que você serve, um Deus Todo-Poderoso, um Deus ilimitado, que não está limitado por circunstâncias. Você só precisa crer. O único argumento que nos torna derrotados por Satanás é a nossa impossibilidade
de nos redimirmos do pecado que causa separação entre nós e Deus. É o pecado. O pecado sem arrependimento. O pecado deliberado, uma vida de pecados, uma vida em pecados. É a única forma de estarmos separados de Deus. E Satanás, ele usa o argumento de que nós somos incapazes de alcançar a redenção. E de fato somos. Mas olha o que a Bíblia fala em Colossenses 2, do 13 ao 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Se nós crermos nesse Deus, se nós crermos no que Cristo fez na cruz do Calvário pela nossa vida, nos redimindo da única forma que Satanás tinha para nos condenar, isso já caiu por terra. Mas se nós crermos, Deus nos faz prevalecer, o preço já foi pago. A Bíblia fala que Jesus, ele expôs o inimigo. Certa vez eu li que se expor o inimigo, normalmente os exércitos iam para as batalhas e eles venciam os seus oponentes. E quando eles voltavam para casa, levando os despojos e os prisioneiros, eles desfilavam. Então é como se Jesus pegasse os despojos e está desfilando com os prisioneiros para que nós entendamos que Ele já venceu na cruz do Calvário e expôs o nosso inimigo. Que o único argumento que Satanás tinha contra nós caiu por terra, porque aprove o próprio Deus nos conceder a vitória. O próprio Deus aplacou a sua ira enviando o seu Filho Jesus Cristo. Aleluias. Para concluir, eu creio que se nós seguirmos essas instruções de Paulo, compreendendo quem é o nosso inimigo, sendo revestidos com a armadura de Deus, e crermos que Deus é absolutamente poderoso para nos conceder a vitória, o nosso comandante é absolutamente poderoso, eu creio que nós seremos talvez reconhecidos como a igreja, como essa igreja de Efésios, que diz lá em Apocalipse o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Agora o que eu vou ler, eu acho que é fruto dessa instrução de Paulo. E a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E aqui ele completa: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. A única forma de nós recebermos essa bênção é seguirmos o conselho de Paulo nesse livro, é estarmos revestidos, não é de uma armadura de Deus, eu vou colocar as sandálias do Evangelho da Paz, e eu não preciso da espada, da palavra, não adianta ficar com a oração e ser desobediente, não, a armadura ela é completa, você cinge os lombos, você coloca a couraça, você mantém o escudo, o capacete, as sandálias e a espada, ela é completa. Tudo que o Senhor faz é completo, é pleno, não existe nada pela metade. O propósito foi completo, foi pleno, e Jesus Cristo foi até o final. Tudo o que Ele faz é perfeito. Às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas ainda assim, Deus está no controle de todas as coisas. Salmo 24, verso 8 diz: o Senhor é forte e poderoso na guerra. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível.
Salmo 91, verso 1, vocês conhecem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Onipotente, aquele que detém todo o poder, aquele que não detém, como eu disse, uma parcela, mas todo o poder para te fazer prevalecer no dia da adversidade e para te conduzir ao alvo, que é Cristo, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos neste momento. Eu quero orar por vocês, mas eu quero que você